Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. E no vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Cadu Cassal, cujo título é Como saber se a sua Kundalini já despertou? Eu já dei uma olhada no vídeo, eu vi que ele tem uma pegada mais com uma tendência científica barra fisiológica, né? E eu quero ver aí o que o Cadu tem a dizer a respeito. Mas antes da gente ir ao conteúdo em si, não esquece já de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações aí. E se você é inscrito, confere a sua inscrição, porque às vezes o YouTube vai descadastrando aí os inscritos de vários canais, não é só aqui não, tá joia? Então, se você já é inscrito, confere se a sua inscrição ainda está ativa. E eu já peço também aqui a vocês que considerem a possibilidade de se tornar membro do canal, né? É uma forma de vocês ajudarem, para além do seu engajamento, que é fantástico, você comentar, você deixar o seu like, isso ajuda muito. Mas se você quiser ajudar na estabilidade do canal, no crescimento do canal, você pode se tornar membro aqui. Com menos de R$ 5 por mês, você pode se tornar membro, beleza? Então, bora lá para o conteúdo. Deixa eu fazer a transição de tela aqui. E bora. Peraí, antes de começar, é sempre importante eu dizer, tá? Por mais que pareça repetitivo, pessoal, as minhas reações aqui é ao conteúdo e não é à pessoa. Eu não faço juízo de valor da pessoa, de maneira alguma, eu não julgo ninguém, eu só tô aqui tentando utilizar os meus quase 30 anos de experiência com yoga, com meditação, com prática e ensino de espiritualidade de maneira geral, para apresentar algum contraponto, para apresentar alguma coisa que possa ser utilizada para agregar ao assunto que está sendo compartilhado, tudo bem? Então, de novo, não é algo que eu faço em relação à pessoa, mas ao conteúdo. Dito isto, bora lá para saber o que o Cadu tem a dizer a respeito. Praticamente todas as tradições espirituais do planeta falam sobre a existência de uma energia espiritual na base da sua coluna vertebral, a qual pode passar por uma ascensão através da sua coluna vertebral e chegar até a sua cabeça, chegar até o seu cérebro. Tá, vamos lá, pessoal, ó. Não é praticamente toda a tradição, não, tá? Não é praticamente toda a tradição. Essas generalizações eu sinto que são preocupantes. Tudo bem que, ao que já me parece aqui, o Cadu ele está tentando construir uma narrativa para chegar a um ponto, e tá tudo bem. Esse foi o meio que ele achou adequado para começar a explanação dele. Mas, volto a dizer, não é praticamente toda a tradição espiritual que fala de uma energia que está aí na base da coluna e que precisa subir pela coluna para... Não é, tudo bem? Bora lá. Aqui no Ocidente, a gente escuta falar um pouco mais disso através dos conceitos do Yoga, que vão falar sobre a Kundalini, ou a Kundalini, que é essa energia que representa uma serpente enrolada 3 vezes na base da sua coluna, no seu primeiro chakra, no Muladhara Chakra. Então vamos lá. Ok, aqui no Ocidente, talvez a gente entenda que essa energia na base da coluna venha do termo da Kundalini. Kundalini simbolicamente é representada aí como uma serpente. Agora, por que uma serpente? Uma serpente porque na tradição espiritual indiana, de maneira geral, a serpente é vista como um símbolo da sabedoria. E essa sabedoria, então, ela está aí presa, enroscada em 3 voltas e meia, né, na base da coluna, por um motivo, é um motivo simbólico, tudo bem? Vamos ver se ele vai falar a respeito disso. Se não, mais para frente eu falo o que é de verdade, assim, do ponto de vista desses antigos yogis, do conceito original, o que é essa Kundalini. E que faz parte da jornada de um yogi abrir os seus canais internos e permitir que essa energia possa ascender até o seu terceiro olho, até o seu 7º chakra e promover uma conexão espiritual maior, um nível de consciência mais expandido e que também acaba trazendo, por consequência, poderes e super habilidades aí que são chamados siddhis, também são descritos no yoga como capacidades místicas que um ser humano é capaz de desenvolver. Tá, vamos lá. Os yogis não necessariamente buscam fazer um trabalho de desenvolvimento da Kundalini, não da forma como ele está apresentando aqui. Não é uma regra que todo yogi senta e fica mexendo, entre aspas, na energia para que a Kundalini suba, ou faça isso, ou faça aquilo. Não, não é. A maioria não vai trabalhar desta maneira. Por quê? Porque o conceito que esses antigos yogis têm de Kundalini
é diferente dessa energia que está aí, como eu disse, né? Isso é um elemento simbólico. Então, para os yogis que criaram o conceito da tal Kundalini, ela não estava, ela não é de verdade uma energia que está aí na base da coluna XYZ. Vamos lá. Já que ele não está definindo Kundalini, eu vou definir aqui do ponto de vista dos antigos yogis, mesmo porque você que está assistindo esse vídeo pode ser a primeira vez que você entra em contato com esse conceito. Então, lá na Índia Antiga, por volta de uns 3.000 antes de Cristo, isso aqui é só a título de exemplo, não tem como a gente precisar historicamente quando foi criado o conceito da Kundalini, tá? Mas, com certeza, mais de 2.500 anos, esse tipo de conhecimento já era ventilado lá na Índia, tá bom? 2.500 anos antes de Cristo. Então, como é que foi esse conceito foi sendo construído? Ele foi sendo construído de uma forma muito natural, tá? Nada mística, nada esotérica. Esse grupo de primeiros yogis, e aqui para simplificar eu estou chamando de yogis, os homens, as mulheres, né? Eu sei que em sânscrito os homens são yogis, as mulheres são yoginis, mas para não ficar nesse preciosismo todo, tá? Eu como didática, estou aqui dizendo antigos yogis e englobando homens e mulheres. Tudo bem? Vamos combinar assim, tá? Como uma exceção, ok? Beleza. Então esses primeiros yogis, eles começaram a construir esse conceito que a gente chamaria de Kundalini, de tudo aquilo que a gente depois vem chamar de Tantra, de Yoga, né? E posteriormente, ao longo de milênios, a gente vai ver o desenvolvimento desses conceitos. Mas começou assim. Fulaninho chega lá e começa a perceber que ontem o pôr do sol gerou nele uma sensação de quietude e de preenchimento que hoje não está gerando. Que ontem ele sentiu prazer em fazer a colheita do arroz no arrozal e que hoje não. Que ontem ele se sentiu irritado com a presença de determinada pessoa, mas hoje ele sentiu carinho e empatia. Então ele começou a perceber, esses primeiros yogis começaram a perceber essas oscilações. Ele ia de novo no mesmo lugar em que ele olhava o pôr do sol, na mesma hora, com as mesmas condições externas, e não conseguia manter uma estabilidade na experiência do carinho, da paz que ele anteriormente sentiu. Cada dia ele sentiu uma coisa diferente. Teve dia que talvez ele sentiu ansiedade, teve dia que ele sentiu melancolia, enfim. Esses primeiros yogis começaram a perceber essa inconstância, como se, né, a experiência fosse que nem uma barriga, um bumbum de vagalume, né? Intermitente, pisca, pisca, pisca. Então, eles chegaram a essa sensação de que, ora, parecia que eles estavam em harmonia com o contexto, parecia que estava tudo bem, tudo fluindo, e ora parecia que as coisas ficavam meio amarradas, parecia que tinha muita turbulência, parecia que tinha um lastro, nada fluía. Então foi essa percepção dessas dinâmicas que foram a base para o desenvolvimento desse conceito que nós chamamos de Kundalini. O termo Kundalini ele vem lá do sânscrito, essa língua antiga lá da Índia, que é uma espécie de mãe da maioria das linguagens que existem ali na região da Europa, por exemplo, tá? O sânscrito tem, a palavra Kundalini que vem desse sânscrito, ela tem na raiz, na construção dela, uma outra palavra que é chamada Kundalo. Kundalo significa algo como, hoje, né, a gente pode fazer uma tradução, que seria algo como um brinco, tá? Mais especificamente um brinco de argola, como esse que o Cadu está usando, tá? Mas no contexto yoga, esse termo Kundal, ele não vai representar um brinco, ele vai representar esse círculo no sentido de um looping, de algo que se repete, tá? E o termo Kundalini, ele é um termo que denota uma conexão a um elemento feminino, tá? Por quê? Porque para esses antigos yogis, a natureza era vista como uma força feminina, não porque tinha uma energia feminina, nada disso, tá? Mas por associação, a natureza dava a vida, a natureza nutria, assim como uma mãe, ok? Então não é que tinha uma energia feminina, mesmo porque
No contexto original desses yogis, a energia não tem, não existe essa ideia de polaridade quando se fala da energia. As atribuições de masculino, feminino, isso é simbólico, não é, factual, tá? Uma energia é feminina, outra energia é masculina. Não é assim que eles observavam. Tudo bem? Então, é por isso que ela tem esse Kundalini, tá? Porque como ela é essa sensação de rosco, ela emerge por conta da nossa relação com a natureza, ou seja, com o contexto que nos cerca, né? Então ela é algo que se expressa ou que emerge da própria mãe natureza, né? Como muitas vezes pode ser chamado de Shakti, né? Ou Prithvi, são nomes da própria natureza, e tem um outro nome que se dá à natureza, nesse sentido original de ser uma força doadora, que é Maya. Maya hoje em dia é traduzido como ilusão, mas no contexto mais profundo do yoga, Maya é a própria natureza, é a própria doadora da vida ou aquela que manifesta a vida, tá? Mas isso é papo para um outro momento. Então, é por isso que se chama Kundalini, tá? Então não é que seja uma energia feminina. E por que que ela representa, ela está sendo representada como uma serpente? Por causa dessa sensação intermitente, o movimento espiralado que ora é isso, ora é aquilo, ora é isso, ora é aquilo, tá? Então são simbolismos. E para esses antigos, a serpente, né, no antigo yoga, a serpente era um símbolo do conhecimento e que poderia ser realizado em sabedoria. Quando se diz aí então que a tal Kundalini está 3 voltas e meia, ele esqueceu de mencionar, 3 voltas e meia na base da coluna, isso ocorre, isso é um simbolismo para dizer que existem 3 tipos de força ou 3 tipos de ação. É isso que a meia volta representa, né? Um impulso de ação, de colocar em movimento. São 3 tipos de ação que podem fazer com que a gente consiga ter uma maior estabilidade na percepção da sabedoria, né, representada aí pela serpente. Tudo bem? Então, falando de forma simples, e mesmo assim ainda falei demais, né, mas é uma explicação ainda simples, rasa, para conceitualizar aqui o que é a Kundalini. Tudo bem? Então, ela não é uma força concreta que está aí na base da coluna. Isso é simbólico. E por que é simbólico? Porque lembre, pessoal, 3.000, 2.500 anos antes de Cristo, acesso a papel era muito difícil. Pessoas que sabiam ler, mais difícil ainda. Pessoas que sabiam escrever, mais difícil ainda, né? Então, esses primeiros yogis, eles utilizaram o corpo como uma plataforma para projetar símbolos e significados, tá? Então, era a maneira que esses primeiros yogis encontraram para começar a compartilhar o saber, a experiência deles com o povão, tá? Com todo mundo, tudo bem? É simples assim, não é nada místico, não é nada esotérico. Mas bora lá, vamos escutar mais o Cadu aqui. Nesse vídeo eu quero te trazer algumas perspectivas mais aterradas, mais fisiológicas também, que facilitem você compreender de maneira prática o que é isso que se mexe dentro de você, como é que você pode estimular mais isso e que benefícios, que resultados isso também pode trazer para sua vida. Na tradição védica é descrito que a energia Kundalini é representada por uma serpente que fica enrolada no nosso primeiro chakra e que através de muitas práticas, através de anos de dedicação, de meditação, de pranayama, de asanas, de postura, de construção desse corpo físico e sutil, é possível que o yogi abra esse canal central, que é o Sushumna Nadi, que é o canal que fica no centro da nossa coluna vertebral, mas é um canal espiritual, não é um canal físico. Abre esse canal por onde, então, essa energia espiritual pode ascender e, então, expandir essa circulação energética nos demais chakras do ser humano até que chegue até a sua cabeça e promova a iluminação espiritual. Legal. Beleza. 2 coisas aqui. Não é necessariamente na tradição védica que a Kundalini é retratada dessa forma. É muito mais na tradição tântrica, que dependendo do estudo feito, é anterior até mesmo à tradição védica, tá? Dependendo não, hoje já pode ser considerada, em termos como um consenso, que ela é anterior aos Vedas. O que a gente hoje chamaria de Tantra, né?
a gente pode dizer que os textos clássicos são, sei lá, da Idade Média, mas a tradição em si, os elementos que constituem a tradição, são milenares, são muito anteriores à nossa Idade Média, tá? São anteriores, inclusive, ao período védico, tá? Então, não foi no período védico que surgiu aí essa associação da Kundalini ou Kundalini com a base da coluna, tá? E aí o Cadu ele soltou um termo aqui que também, me desculpem, eu vou precisar contextualizar, que é Nadi, né? E ele falou do Sushumna, que é um Nadi que passaria aí no interior da coluna vertebral. O que é um Nadi? Então vocês lembram lá que eu falei que o lance todo dos primeiros yogis era tentar compreender as dinâmicas emocionais, por que ora eles se sentiam integrados, fluindo e harmônicos, e ora eles se sentiam em turbulência, travados, né? Eles começaram nessa observação das dinâmicas emocionais, perceberem que algumas emoções pareciam que geravam uma espécie de marca mais forte neles. E essa marca, muitas vezes, quando revisitada, acabava se transformando numa espécie de tendência de manifestação, tendência de experimentação emocional. Então, a essas tendências, ao fluir dessas tendências, a percepção desse fluxo de tendências, os yogis chamaram de nadi, tá? Hoje a gente vai pegar as traduções do sânscrito, que hoje o sânscrito é uma língua morta, tá? Ela não é uma língua viva que está todo mundo falando, ela não está contextualizada como era na época dos yogis. Hoje a tradução de nadi vai estar pura e simplesmente associada a nervo ou canal, tá? Mais a nervo do que canal. Mas no contexto antigo, quando o sânscrito era uma língua viva, né? E a gente sabe que uma língua viva ela pode ter uma palavra que muitas vezes, dependendo do contexto, ela tem algum outro significado, tá? Então, lá no contexto antigo dos yogis, nadi representava o quê? Um fluxo e muitas vezes um interfluxo, ou seja, um ir e vir ao mesmo tempo, tá? De algo. Que algo era esse no contexto dos yogis? Essas tendências emocionais. Essas tendências emocionais, como eu disse anteriormente, né, elas acabavam por eclodir em possibilidades de experiências no contexto, de fazer com que a gente enxergue a realidade desse ou daquele jeito, enxergue situações dessa ou daquela forma, tudo bem? Então, o ambiente, digamos assim, o espaço em que essas tendências eclodiam como possibilidade de experiências foi sendo chamado de chakra. Chakra a gente chama hoje de roda, centro. No contexto yogi antigo, chakra representava o quê? Esse ambiente, esse local, né? Esse escopo de possibilidade de experimentação de um determinado conjunto de tendências emocionais. Tudo bem? Falando de forma rasa, para não falar demais aqui, tudo bem? Não percam aí algum dia um curso sobre chakras comigo, tá joia? Fiquem atentos aqui ao canal. Mas bora lá escutar mais o que o Cadu tem a dizer. Legal. Mas, pessoal, quando você estiver em busca de um conhecimento, é muito interessante você cruzar referências com outras tradições, referências com conceitos mais modernos, referências com psicólogos, com filósofos, para que você possa chegar a conclusões que se baseiam em pontos de interseção entre essas tradições. Isso vai te ajudar a criar um sistema de crenças, a criar uma forma de interpretação que vai te ajudar a não cair em dogma, em construções de certezas absolutas passadas através de uma tradição espiritual, através de uma religião, e que você não consegue ver por outras óticas, e refletir, criar o seu próprio pensamento sobre o tema. Então sempre estuda as coisas por várias óticas, que isso vai te ajudar a, de fato, integrar um conhecimento dentro de você, tá bom? A ideia... Ok, aqui, pessoal, com todo respeito ao Cadu, tá, mas fica evidente que ele está preparando o terreno, porque, assim, essa é uma forma dele falar a respeito de Kundalini. Eu acho válido a gente realmente procurar referências em outras tradições. Eu acho tudo isso muito legal, muito, como diria antigamente, muito supimpa, né? Mas, no entanto, porém, todavia, isso não significa que para eu entrar em contato com outras perspectivas, eu tenha que pegar o tema central e, de alguma maneira, desfigurá-lo para que ele se encaixe em alguma necessidade de intersecção entre
o contexto original daquele conhecimento, nesse caso aqui Kundalini, com os vários outros contextos que podem ser semelhantes, análogos àquilo que a gente está chamando de Kundalini. Tudo bem? Então, assim, beleza, vamos ver sobre todas as óticas, né? Conhecimentos que podem estar aí semelhantes para que a gente veja. É legal construir essa possibilidade de pontos de vista sem deturpar o conhecimento. E aqui não tem nada a ver com ortodoxia, com dogma, né, com ser religioso. Aqui, sinceramente, tem a ver com ser verdadeiro, com ser íntegro, com não deturpar algo, tá? Então, para finalizar essa minha intervenção à fala do Cadu, nem tudo que parece tem correlação, tá? Nem tudo que parece tem correlação. O fato de o taoísmo falar sobre movimentação de energia, o fato da gente ter correlatos disso em tradições nativo-americanas, enfim, isso não significa que estão falando da mesma coisa, ok? Vamos com cuidado aqui. Ideia de que o ser humano pode passar por uma jornada de ascensão espiritual através das suas vértebras e elevando a sua consciência para um nível mais expandido de compreensão de si mesmo e da realidade à sua volta, é uma ideia, como eu falei, que é universal em muitas tradições. E ela vai ser descrita, por exemplo, nos 33 caminhos de sabedoria, 33 vértebras do nosso corpo que existem na Cabala judaica. Vai ser descrito também na tradição bíblica, na tradição católica, onde vai falar sobre o retorno de Jesus até Nazaré, subindo o rio também. Vai ser descrito também pelos egípcios, vai ser descrito pelos gregos e muitos... Então, tá. Vamos lá. De novo, discernimento, discernimento, discernimento. Vamos entender que o Cadu está construindo um contexto para afirmar um ponto. Ok, eu faço isso, vocês fazem isso, todo mundo faz isso. Faz parte dessa estrutura para construir essa narrativa. Tudo bem? Mas bora lá. Até onde eu entendo de Cabala, o que não é muito, então, portanto, me corrijam aí se eu estiver falando bobagem. No aspecto tradicional da Cabala, não existe essa correlação das 33, me foge agora a palavra que ele usou, com as 33 vértebras, tá? Não existe essa correlação. Essa correlação, ela passa a existir em algumas escolas esotéricas, não necessariamente de uma tradição da Cabala mais pura ou tradicional, tá? E isso não significa que ela seja pior ou melhor que a Cabala pura tradicional. O que eu estou querendo dizer é que como conceito original, não existe essa correlação. Essa correlação é feita posteriormente e talvez ela seja feita com base naquilo que a ciência chama de cherry picking, né? Eu tenho uma percepção e aí eu vou fazer uma leitura sobre determinado conhecimento, buscando confirmar aquela minha percepção, tá? Então aí eu vou pegando coincidências, eu vou fazendo ajustes, arranjos para coincidir aquilo que eu estou percebendo em outra tradição, por exemplo, com aquilo que tem de base ou com tem de crença e por aí vai. Tá? Não estou dizendo que ele está fazendo isso, mas estou dizendo que existe esse movimento de cherry picking, né, de fazer uma escolha enviesada para fazer valer um determinado ponto, para fazer valer ou para sustentar, reforçar alguma crença nossa. Isso é comum de acontecer, tá? Então, essa noção de associar com as 33 vértebras não é da Cabala original, pelo menos até onde eu estudei. Eu posso ter estudado errado, tudo bem? Sobre Jesus retornar aí para Nazaré, também não sou especialista em Bíblia, pessoal, mas o pouco que eu sei, Nazaré é tipo uma colina. E na geografia do lugar, o que tem são pequenos riachos, né? Pequenas córregos. Né? Não tem um rio que possa, ou que vá direto a Nazaré. Não existe. Até onde eu pesquisei também, tá? Pessoal, posso estar errado aqui, ter feito uma pesquisa toda cagada. Mas até onde eu pesquisei, não existe um rio que chega até Nazaré. E também, do pouco que eu vi, do que eu me lembro, né, do que fala dessa parte do retorno de Jesus para Nazaré, não vi esse relato dele subindo um rio, tudo bem? Então, isso aqui é um ponto de controvérsia.
do que o Cadu está trazendo e do que eu tenho de conhecimento. Como eu disse, eu posso estar enganado, posso estar errado, tá? Mas bora lá. As tradições diferentes é falado sobre uma jornada, falado sobre um rio, falado sobre um líquido, que então promove uma ascensão espiritual daquele asceta, daquele que então busca a verdade. Como eu já falei em outros vídeos também, é importante a gente levar em consideração. Pessoal, tá bom. Pode até haver várias tradições espirituais que falam da ascensão por esse viés, mas isso não significa que é o único caminho. A gente tem tradições que vão falar que é através do fogo, tem tradições que vão falar que é através da conexão com a terra. Falar que tem inúmeras tradições que usam a noção de um líquido, blá blá blá, é a mesma coisa que nada, tá? Não significa muito, tudo bem? Isso não significa muito. Consideração que também todas as tradições do planeta concordam que existem fluidos energéticos, que existem substâncias invisíveis, substâncias espirituais que passam pelo nosso corpo e que podem se concentrar, estagnar em algum lugar, podem circular mais ou menos, e a gente pode aprender a movimentar isso dentro da gente, que é então a movimentação da nossa energia vital ou da nossa energia sexual, que a gente pode utilizar para levar a nossa mente, nosso campo de compreensão para níveis um pouco mais profundos do que o habitual. O objetivo. Então vamos lá, eu não sei se ele falou de duas coisas separadas ou se ele associou a energia sexual com a energia vital, tá? Do ponto de vista da tradição desses antigos yogis, não se fala muito de energia sexual, tá, pessoal? Não nos termos como a gente está aqui utilizando. Existe lá um fluxo ou um pulso energético que é chamado de ojas, né? Que tem a ver com o princípio de virilidade, não no sentido do masculino, mas no sentido de uma potência, tá? Não dá para eu explicar profundamente isso aqui. Não percam algum dia em algum curso que eu falo aí sobre os processos bioenergéticos do yoga. Mas, assim, entende? Essas generalizações eu sinto que são preocupantes, tá? Porque aquilo que é conceituado e definido com base numa historicidade de contexto cultural, blá blá blá, lá na Índia, não dá para ser colocado em pé de igualdade com o que foi conceituado, experimentado dentro de uma cultura que seja egípcia, que seja chinesa, com o contexto, com a forma, os paradigmas que constituem aquele ambiente. Falar que todas as tradições falam de fluidos ou de uma energia, blá blá blá, ok, mas isso também não significa nada. Também não significa, não é que não significa nada, também não significa muita coisa. Porque, como eu disse, contextualmente, culturalmente, historicamente, a relação, os paradigmas que um tem podem ser diferentes dos outros. Normalmente é. Por exemplo, um chinês adepto do taoísmo pode dizer que aquilo que é chamado de vitalidade, né, o tal do qi, né, tem uma força de expressão, uma característica que remete à esmeralda, à cor verde. Por quê? Porque para eles o Qi culturalmente emana do onde? Da natureza, das folhas, das árvores. Então, por isso, essa associação ao verde. Aí você pega e fala para um yoga, o yoga vai dizer, não, 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 peraí. A força do prana, né? O prana, a vitalidade, né? Essa cura, na verdade é dourada, não tem nada de verde. Por quê? Porque para os yogis o prana, né, tem uma das suas facetas relacionadas à expressão do sol. E aí eu tenho que explicar por que é o sol dentro do contexto dos yogis e tal, o que isso representa simbolicamente, não é o sol físico, entendeu? Então, só para de novo reforçar, o fato de eu, ou seja quem for, dizer várias tradições falam de energia, isso não significa muita coisa, tudo bem? Não significa muita coisa. Então, bora lá. O objetivo de tudo isso não é você desenvolver seeds, desenvolver superpoderes ou chegar em um novo nível de iluminação espiritual que então impede que você reencarne aqui nessa terra e passe por tudo que você já passou. Não é sobre isso, mas é sobre desenvolver clareza.
sobre trazer para você uma capacidade de compreensão sobre a realidade, sobre a sua real natureza, sobre a natureza da existência, que então te permita viver em coerência consigo mesmo, viver em coerência com o seu Dharma, com o seu propósito pessoal, com o seu propósito enquanto ser humano e com uma compreensão clara do que está acontecendo aqui e aonde que você se encaixa. Nada vai ser capaz de te deixar mais feliz e mais nutrido de vida do que essa consciência do que você está fazendo aqui e como você pode fazer isso melhor e como você... Tá, beleza, um discurso até coerente, que pode sim aí ser alinhado ao que os antigos yogis poderiam pensar. Tem ali meus pontos de divergência, mas bora lá, vamos escutar mais. Você pode contribuir para a vida das pessoas que você ama, para a vida das pessoas em geral, até as que você não conhece ainda. Isso, esse senso de servitude, senso de utilidade, contribuição com o mundo, nutre nosso espírito e alimenta a nossa alma para nossa existência fazer sentido. Isso é uma grande razão de angústia para muitas pessoas. Então vamos lá, ele diz aqui que a falta de percepção de sentido é uma das grandes angústias para a maioria das pessoas e que, portanto, a prática que provavelmente ele vai ensinar ou vai ofertar vai dar a oportunidade de a gente começar a compreender essa sensação de propósito. Ele chama ali de servitude. Então vamos lá. Com todo respeito, isso é uma das possibilidades, mas não é a possibilidade. Tudo bem? Não é uma verdade dizer que todas as pessoas que têm um acesso mais profundo de si mesmo têm essa necessidade de servir e de se sentir, sei lá, produtivo perante a comunidade. Tá? Isso é uma fase, faz parte de um momento, mas não necessariamente é uma regra. Tá? No budismo até, eles falam, né, que existem lá os Avalokiteshvara, que são os estados anteriores ao estado de Buda. Né? Então diz aí que um desses Avalokiteshvara, quando estava no caminho para se tornar Buda, ele, antes de fazer, né, o seu processo, diz que ele sente a pressão de toda o sofrimento do planeta. E aí, aquela sensação de sofrimento do planeta faz com que ele sinta compaixão e aborte o seu processo de elevação. E aí ele resolve ficar olhando compassivamente pela a humanidade até que não haja mais sofrimento por aqui. Normalmente se atribui essa historinha a Kuan Yin, né? A Kuan Yin. No entanto, o Buda, ou um cara como Krishna, né, alguém que é tido como um avatar, né, um iluminado de fato, esses caras, eles não têm necessidade, eles não se sentem impelidos a ajudar ninguém. Mas aí, que é isso? O que você está falando? Olha, eles não sentem necessidade, não sentem impelidos a ajudar. Não é uma necessidade para eles. Eles também não se sentem não impelidos a ajudar. O que eu quero dizer é que caras como Buda, eles não ajudam ou não interagem num contexto porque eles precisam. Não é uma questão de satisfação interna. Eles simplesmente vivem. Eles simplesmente fazem parte do contexto. Experimentam o contexto, tá? Então, de uma maneira simplista, né? Como Jesus não disse a César o que é de César, é uma maneira de vocês entenderem isso. Tá? Então, assim, eles não tinham uma necessidade. Para esses caras, não há uma necessidade, nem tampouco a ausência de uma necessidade. Esses caras que a gente chama aí de avatar, iluminado, eles transcenderam essa ideia de precisar ou não precisar. Eles transcenderam a experiência de qualquer sensação de dualidade ou de nomeação, de atributo. Então eles simplesmente experimentam. Para eles não faz diferença. Né? Se eu ou você, ou quem quer que seja, tem essa sensação de servitude, necessidade da servitude, como o Cadu colocou, é porque ainda não é um processo de iluminação de fato. Ainda tem carência, tá? Mas não dá para eu desenvolver a respeito disso. Acessem aí os vários vídeos no canal em que eu falo um pouquinho sobre isso. Aí tem vídeos que eu falo sobre karma, em que eu falo um pouquinho mais sobre isso. E curiosamente, também é descrito, tanto na tradição védica como na judaica, como outras tradições que a gente tem no nosso planeta, que vão se referenciar a essa jornada de desenvolvimento através da elevação da nossa consciência, da nossa coluna vertebral. Todas essas tradições vão ter um comum acordo de que esse processo pode ser profundamente desafiador, profundamente doloroso,
porque nessa jornada de autocompreensão, de elevação da sua compreensão, você vai se deparar com os seus medos, com as suas crenças, com os seus traumas, com as suas aflições, com as suas angústias, com a sua história, com elementos sobre você que, a princípio, impedem essa energia de estar fluindo livremente. Agora imagina que... Então vamos lá. É importante frisar aqui, tá, com justiça, que ele disse pode ser, não que necessariamente será, pode ser. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente, se eu não frisar isso, vai dar uma ideia, e eu sei que talvez não seja essa a intenção do Cadu, mas talvez passe a ideia de que, olha, isso é muito perigoso, isso, né, você vai ter, não é que é muito perigoso, isso vai dar trabalho, então você vai precisar de alguém contigo nessa jornada, né? Subliminarmente pode dar essa sensação, ó, você vai precisar de alguém para te guiar, tá? Mas é que lá na Índia não tem a ideia de que precisa de um guru. Olha, se você tiver associado a uma tradição mais védica, pode ser que sim. Se você tiver associado a uma tradição mais tântrica, a necessidade do guru não é da mesma forma. O guru é aquele que chega. O que é a tradução do termo guru? Vem de gu, que é uma raiz em sânscrito que remete ao esconder, aquilo que é secreto, aquilo que é obscuro. E ru. Ru remete aí ao princípio solar, não como o astro, mas como aquilo que é a potência luminosa do Sol. É daí também que emerge o termo em egípcio, né, Ra, né? Então, o Ra, que vem lá também depois formar a palavra Ravi, né? Ou como aqui se fala, né, Ravi. Então, esse Ra vai remeter ao quê? Àquilo que clareia, a potência iluminadora. Então, guru, né, nesse contexto, é não necessariamente uma pessoa, mas tudo aquilo que promove ou tem potencial de promover uma saída do obscurecimento, uma clarificação, né, de mostrar algo que está escondido, que está oculto, que a gente não está sacando. Mas não porque ele vai lá e mostra, olha aqui que você não está percebendo, não. Mas porque ele cria condições para que a gente tenha experiências e perceba por si mesmo. Então o guru nunca faz nada pelo seu tutelado, pelo seu discípulo, mas ele cria condições para que o discípulo se experimente. Principalmente na tradição tântrica é assim, principalmente. Então é muito comum nos gurus entre aspas, de verdade, não me entendam mal aqui, porque eu não estou, né, querendo ser o senhor da verdade aqui, não, mas os gurus que realmente são gurus, é isso que eu quero dizer, aqueles que realmente são realizados, muitas vezes eles dão uma instrução para o seu discípulo, que o discípulo cai no mundo, tá? Vai viver e volta depois de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 1 ano, 6 meses, mas ele não fica ali necessariamente aos pés do mestre, literalmente. O contato que se constitui entre guru e discípulo é uma outra parada que não é o foco aqui agora, tudo bem? Então, a narrativa, eu fiz questão de frisar aqui, para a gente ficar um pouco, desculpa, atento a essa ideia de que você vai ser confrontado com as suas dificuldades, portanto, talvez seja legal você ter alguém para te ajudar. Sim, é legal para ter alguém para ajudar, mas não no sentido de ser alguém que vai te pegar na sua mão, é alguém que vai te servir de referência, pelo menos deveria ser assim, né? E não de modelo, servir de referência e não de modelo, né? E para servir de referência, a gente tem que estar realizado em nós mesmos. Eu tenho que ter a experiência concreta daquilo que eu estou ofertando a quem quer que seja, tudo bem? Que conforme você inicia a sua busca por autocompreensão e se permite ver as suas sombras, se permite enxergar as suas tendências, os seus comportamentos que você tem até vergonha de ter, e você olha para isso com amor, olha para isso com abertura, não com um desejo que aquilo se perpetue, mas com uma abertura de compreensão e de aceitação das situações que você está exposto, que você foi condicionado, que você se transformou. Conforme você aprende a olhar para isso com ternura e com compaixão, você vai permitindo fisiologicamente, inclusive, um relaxamento, um espaço se abrir dentro de você, um caminho por onde então a sua mente ou os fluidos espirituais, ou até os seus fluidos vitais, que eu vou começar a explicar agora, possam então navegar dentro de si e atingir novas camadas do seu ser. Falando aqui sobre Desculpa, como eu disse, né, é a construção de um ponto de vista, é a construção de um contexto para afirmar um ponto de vista, tá tudo bem, respeito o que o Cadu tá trazendo. Não vou me alongar em
em falar mais a respeito. Eu só tenho que respeitar o que ele está colocando. Mas vamos ver o que ele vai falar dos tais fluidos vitais. Fluido vital, eu disse que algumas tradições vão se referir a essa jornada de ascensão fazendo uma analogia de um rio, de um lugar líquido aquoso, por onde então a travessia espiritual acontece. E existe um líquido na nossa barreira hematoencefálica que permeia todo o nosso cérebro e toda a nossa coluna, toda a nossa medula, na verdade, que se chama o líquido cérebro-espinhal, ou então o líquido céfalo-raquidiano. De novo, só para lembrar, não é toda a tradição espiritual que fala sobre essa questão dos líquidos, ok? Não é toda. É a tradição aqui, ou é o conteúdo que o Cadu quer passar. Vamos deixar bem claro. Aquilo que ele quer passar está se baseando isso é um axioma, ou seja, um argumento central daquilo que ele está tentando passar aqui para a gente. E tá tudo bem. Só não dá para a gente dizer que são todas as tradições espirituais, tudo bem? Ou muitas tradições espirituais. Não são muitas tradições espirituais, tá? Mesmo porque, de novo, eu volto a dizer, o fato de uma tradição espiritual falar de água como caminho para qualquer tipo de ascensão ou desenvolvimento espiritual, não significa que esteja ligado com a tal Kundalini, não significa que esteja ligado com isso que ele está fazendo associação, que é o líquido cérebro-espinal. Isso é uma associação que ele está fazendo e que não necessariamente está ligado a qualquer tradição espiritual ou a qualquer contexto originário ligado à criação de determinados conceitos. Mas Enki, sei lá, os índios não sabem que existe o fluido cérebro-espinhal. Isso é uma coisa da nossa ciência. Mais um motivo para a gente ponderar que talvez, muito provavelmente, o pessoal que criou qualquer tipo de conceito de uma movimentação energética, blá blá blá, não estava falando de fluido cérebro-espinhal. Talvez eles estivessem falando de qualquer outra coisa dentro do ambiente natural deles, que para eles faz sentido. Talvez num princípio mitológico ou qualquer outra coisa assim. Mas não dá para a gente fazer essas associações. Tudo bem? Muita calma aí. Então, assim, isso é uma associação que não é só o Cadu que faz, mas muita gente da área terapêutica está fazendo, né? Notadamente o pessoal da osteopatia, da terapia crânio-sacral, e tem outras atuações terapêuticas que envolvem manipulações manuais, né? Redundante aqui, mas manipulações do corpo para fazer com que se atue sobre o líquido cérebro-espinhal, tá? Existe alguma comprovação científica a respeito disso? Não. O Conselho Regional de Fisioterapia até chancela a osteopatia, tá? Mas não existem estudos robustos que digam, olha, isso de verdade tem um efeito muito bom, tá? Não existe ainda esse tipo de estudo. Mas vamos lá, vamos escutar o que o Cadu tem a dizer. Esse líquido também é conhecido como líquor e ele serve, diante da ciência, da fisiologia, como a gente conhece, ele serve como uma barreira de proteção mecânica da nossa medula ou do nosso cérebro, como se a nossa medula e o nosso cérebro estivessem envolto desse líquido, como não, ele está envolto desse líquido e diante dos estímulos mecânicos ela consegue proteger e amortecer essas estruturas que são mais sutis e sensíveis. Esse líquido é produzido no nosso cérebro, nos plexos corioides e no epêndima das nossas paredes ventriculares, que são cavidades internas também dentro do nosso cérebro. Esse líquido preenche cavidades dentro do nosso cérebro e também ao redor dele, promovendo esse amortecimento, essa maleabilidade mecânica para que o cérebro não sofra com choques ou impactos. E a mesma coisa ele faz também com a nossa medula vertebral, que é a continuação do nosso sistema nervoso central. Não é só para proteger dos impactos, tudo que ele falou até agora está correto, mas tem também assim, esse líquido também ajuda ao nosso cérebro a ficar meio que flutuando, tá? E aí ele não se esmague com o seu próprio peso, tá? E ele também serve para pegar sujeirinhas, né, os detritos que naturalmente vão surgir por conta da própria atividade cerebral. Então ele vai proporcionar essa limpeza também do nosso, vamos colocar assim, do nosso sistema nervoso, tá? Agora, o que é interessante é que tanto a Sistema nervoso central. A produção desse líquido também tem interferência sobre a circulação dos nossos vasos sanguíneos, como também o restante da maleabilidade dele, da circulação desse líquido pela nossa coluna vertebral, também tem uma relação direta com a capilaridade sanguínea, a forma como nossos vasos sanguíneos estão contraídos ou abertos e livres de passagem. Diante disso, existem vários cuidados específicos que o yogi deve ter com a sua dieta.
Tá, vamos lá. Antes dele falar da dieta, vou até voltar aqui um pouquinho para que a gente não perca, tá? Então, vamos lá. Ok, o líquido ele tem essa atuação sobre a capilaridade, sobre a forma como o fluxo sanguíneo ele tem essa, mas ele não é o único que atua sobre isso, tá? A gente está falando do corpo, e o corpo é uma complexidade enorme. Parece simples, mas não é, tá? É complexo pra caramba essa coisinha que a gente está usando. Então, ele é uma das coisas que pode influenciar nesse processo, mas não é a única, tudo bem? Então vamos ver o que ele vai falar sobre alimentação. E níveis de passagem. Diante disso, existem vários cuidados específicos que o yogi deve ter com a sua dieta, com a sua alimentação, que deve ser majoritariamente alcalina, reduzindo a acidose sanguínea e aumentando. Tá, gente, isso aqui é pseudagem, como a gente fala, né? Isso aqui não tem base científica. Vamos lá. O pH do nosso sangue, ele se mantém estável, constante, em cerca de 7,4, se eu não me engano. Eu acho que é isso, 7,4. E assim, até onde eu estudei, se muda o pH, a gente morre, tá? Então o nosso corpo está em constante regulação do pH, em constante. É claro que existem momentos, movimentos em que, né, por patologia, pode desequilibrar, ficar ou muito ácido ou muito alcalino. E aí tem que ir para o hospital, você não morre, tá? Mas isso é, assim, é doença. Normalmente, você pode fazer o que for, você não vai mudar o pH do seu sangue. Ele se mantém estável, tá? Ele se mantém estável. Esse lance de dieta alcalina, blá blá blá, isso não existe, tá bom? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre isso, eu acho que as meninas lá do Nunca Vi um Cientista, elas têm algum vídeo que fala sobre isso. Procurem lá, dê uma busca se eu achar, eu coloco na descrição, vai estar aqui na descrição. Não, eu estou gravando, né? Se eu achar esse vídeo, vai estar aqui na descrição, em que elas falam sobre a alcalinidade do sangue, essa coisa de, né, diminuir a acidez e blá blá blá. Tudo bem? Então, essa parte aqui, ó, podem descartar, podem jogar essa informação fora. Ah, mas não sei quem descarta. Cientificamente não existe isso, tá? Não existe. A alcalinidade do sangue. Existem cuidados com a retenção seminal, com a ejaculação, com o alongamento, com a circulação sanguínea como um todo. Vamos lá. Retenção seminal e ejaculação. Aqui mostra um viés mais ligado ao que o pessoal chama aí de Tantra, que não tem nada a ver com o Tantra em si. E eu digo a vocês com todo carinho, não faz a menor diferença você, homem, ejacular ou não ejacular. Talvez no processo de relação emocional com essa informação, com as estruturas de crença que você criou, possa fazer a diferença. E se faz, beleza, continua, ok? Mas de maneira prática, concreta, bioenergeticamente, não há nenhum tipo de ganho substancial em termos de sutilização de energia e nem também nenhuma perda substancial porque você ejaculou ou qualquer outra coisa assim, tá? Talvez, se você estiver numa relação com alguém e tiver aí, não, agora eu não vou ejacular e blá blá blá, talvez você perca, né, o principal, que é a troca com o seu companheiro ou companheira, tudo bem? Ao passo que, se você tivesse ali entregue, olhando, né, realmente presente, talvez a sua perspectiva de propagação energética, vamos colocar dessa forma, fosse muito maior, tá? Eu não posso dizer para vocês, assim, não caiam nessa, pessoal. Assim, vocês caem ou fazem o que vocês quiserem. Eu só estou dizendo a vocês que, de forma prática, bioenergeticamente falando, inclusive, espiritualmente falando, inclusive, não faz a menor diferença, tá? Não adianta nada você, homem, fazer um trabalho de retenção da ejaculação, né, com uma mentalidade de observar a sua parceira apenas como um objeto, de você ser um escroto na relação para além do ato sexual, de você tá focado no seu próprio umbigo. Não vai adiantar porcaria nenhuma, entendeu? Tá? Então, não se preocupem com isso, ou se preocupem se vocês quiserem. Vamos lá. E principalmente
com o uso dos pranayamas. Deixa eu te explicar por quê. Os pranayamas são as práticas ativas de respiração e de manipulação da energia vital que vem do yoga, sendo prana, energia vital, e yama, manejo, capacidade de gestão. E isso tudo está dentro de um compilado de práticas que envolvem práticas de respiração alternada, práticas ativas, práticas de exalação forte, práticas de retenção, distintos métodos que os yogis lá na Índia desenvolveram para movimentar essa energia vital e esses fluidos invisíveis dentro do corpo. Então vamos lá. Essa é uma perspectiva também muito comum, muito natural de se trazer sobre os pranayamas. No entanto, do ponto de vista dos caras lá, nananana, pranayama não necessariamente está ligado ao ato de uma respiração consciente XYZ. A raiz do termo pranayama está em prana, que vem de para, anterior, primevo, yan, né? An pode estar aí associado a uma sensação de vida, mas no sentido de existência. Então, prana, para os antigos yogis, os caras que conceituaram isso, está ligado a uma sensação primordial de ser, de existir, ok? Faz aí um exercício bem simples agora. Fecha os seus olhinhos e tenta se perceber para além do seu nome. Esquece que você chama João. Esquece que você tem um corpo alto, magro, enfim, desta ou daquela cor, deste ou daquele gênero. Por alguns instantes, com olhinhos fechados, só tenta se sentir. Essa percepção fundamental de que você existe, de que você é, para além de um nome, para além de um corpo, isso aí é o que eles vão chamar de prana. Tá? Eu sei que, né, é um exercício muito rápido, que talvez seja mais uma imaginação que vocês tiveram do que uma sensação em si, mas é só uma brincadeira que eu fiz aqui com vocês, para vocês entenderem o que para os yogis antigos o prana significava. Yama é algo como equilíbrio. Então, o pranayama ele está muito associado à construção de uma forma mais profunda. Não dá para eu aprofundar isso aqui, né? Eu vou falar ainda assim uma visão profunda do que é o pranayama, mas eu vou dar isso de uma maneira rasa, bem que eu posso dizer, bem resumida. Para esses antigos yogis, pranayama era o ato da gente começar a construir clareza sobre como se expor, como atuar na realidade. Quem está atuando é o eu real ou é o falso eu? O que é o falso eu? Vocês entendem? É outra parada. Quando se fala de respiração, a gente precisa lembrar que a sensação que nós temos de ser ou de existir está intimamente relacionada à respiração. É simbólico. Então vamos lá. Você pode ficar quantos dias sem comer? Vários dias. Quantos dias sem comer? Vários dias. Quanto tempo você pode ficar sem respirar? Alguns minutos. O corpo morre, beleza? Então, é nesse sentido que se usa a respiração como análogo ao pranayama. Tá? Quando se fala de Nadi Shodhana, lembra do Nadi que eu expliquei o que era? Nadi Shodhana está associado à respiração alternada, intimamente ligada a dois pulsos de tendências emocionais, o Ida e Pingala, Ida associado à narina esquerda, que está representando um pulso forte de identificação com aquilo que a gente sente ser como personalidade. Pingala associado à narina direita e está aí intimamente associado ao pulso de identificação que a gente tem com o corpo. Então a gente se identifica pra caramba com o corpo e se identifica pra caramba com a personalidade, barra mente. Então a gente fica alternando entre essas duas coisas. Então quando a gente faz a respiração alternada, o propósito original desses antigos era fazer com que a gente equilibrasse, entre aspas, a experiência de ser o corpo e ser a personalidade para gerar espaço para a percepção que a gente é algo que transcende o corpo e a personalidade, ou seja, o prana em si, que não é a energia, né? Quando eu falei há pouco, o prana para os yogis vem do sol, tá, mas o que é o sol simbólico para eles? O sol, uma das formas de se chamar, de se associar ao sol, o sol é Ishvara, Ishvara. E aí, também, nesse aspecto mais profundo, a gente vai estar associando a quem? Àquele que é assenhorado de si. Então, entende as nuances dos simbolismos, do que está envolvido nas observações, nas práticas. Eu sei que ele vai trazer alguma noção fisiológica da respiração, tem os seus impactos fisiológicos, ok? Né, de você, de repente, estar atuando sobre o sistema nervoso simpático, parasimpático,
Beleza, tá? Mas o contexto original é outra coisa, é um outro caminho. Mas outras tradições em outros lugares do planeta, por exemplo, no Taichi, tradições indígenas também, e até cantos e outras formas de vocalização, onde você também está respirando circularmente. Existem outras tradições, tradição judaica, tradição sufi, entre outros lugares, onde acontece então uma gestão dessa energia através do uso da respiração e da voz, nesse caso, mas em todos os lugares do planeta, o ser humano aprendeu como utilizar a respiração para manipular a sua função energética. E agora, também, nos últimos 100 anos, Não, não vamos levar em conta essas generalizações, tá? Não é em todos os lugares, não é em todos os lugares. A gente pode dizer que muitas culturas, algumas culturas, mas não é em todos os lugares, tudo bem? nasceram várias outras práticas terapêuticas e usos conscientes da respiração que promovem os mesmos estados de manipulação energética, de liberação emocional, de abertura da nossa consciência, de transpessoalidade, capacidade de transcender a própria individualidade, se distanciar do seu ego e ver a sua história, ver você mesmo com múltiplas perspectivas, né? Sendo capaz de apreciar e de contemplar a sua própria existência ou outros elementos externos a você, te ajudando a trazer mais clareza para você e para sua vida. Todos esses exercícios. Então vamos lá. Aqui tem uma diferença fundamental, tá? Ele trouxe aí a possibilidade de interações mais recentes sobre esse trabalho de utilizar a respiração e blá 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 para fazer a tal movimentação das nossas energias. E depois ele fala sobre a gente ter essa coisa que eu falei, né, de você se perceber para além da sua personalidade. A questão aqui é quando nós, no princípio do yoga, temos essa experiência de transcender a identificação com o corpo, com a personalidade, não há necessidade de observar a personalidade sobre vários aspectos, porque o propósito é realmente você perceber que você transcende a personalidade. Todas as estruturas que compõem a personalidade, do ponto de vista desses yogis que, né, realizaram, o que eles compartilham é que essas estruturas da personalidade, elas não vão ser preponderantes para modificar o estado de realização já percebido. Uma vez que eu e vocês, que a gente repousa, vamos colocar assim, no eu real, a estruturação do falso eu perde força. Então, na hora que a gente retorna para a experiência concreta do dia a dia, nós podemos utilizar até mesmo as estruturações da personalidade, mas como um jockey utiliza o cavalo. Então, o eu real é que vai passar a ser o condutor das estruturas da personalidade e do próprio corpo. Então, essa é a diferença. A perspectiva dos antigos yogis não está muito preocupada em fazer um olhar sobre os vários aspectos da personalidade. Ele não quer fazer isso. Ele quer se estabelecer na experiência do eu real. Tá? E a irradiação, vamos colocar dessa maneira, da experiência do eu real inutiliza a potência dessas estruturações do falso eu, da personalidade e do corpo. Exercícios ativos de respiração, independente da tradição, incluindo os pranayamas do yoga, estão dentro de um grande guarda-chuva do que é hoje chamado de breathwork. Breathwork significa trabalho ativo de respiração e compõe toda e qualquer prática de respiração ativa que pode ser utilizada para fins distintos. Relaxamento, ativação, clareza, foco, indução ao sono ou até mesmo estados ampliados de consciência. Agora vamos entrar no E também pode causar, é importante dizer aqui, pode causar muito revertério. Como eu disse no início dessa nossa jornada aqui, eu estou com quase 30 anos de experiência como professor de yoga, meditação, de espiritualidade, filosofia da tradição espiritual indiana, yoga, Vedanta, Tantra. Tá? E eu não estou falando isso como um argumento de autoridade, não. É só para realmente dizer, ó, nesses 30 anos, o que eu recebi de alunos ou de conhecer pessoas que tiveram processos muito ruins com essas técnicas, né, que estão aí de maneira simplista chamada de breathwork, né, trabalho respiratório ativo. Não foram poucas pessoas, foram muitas pessoas que passaram por, sei lá, experiências de renascimento, por exemplo, e que surtaram no meio do processo. Tiveram surtos psicóticos. E o grupo que estava ali, as pessoas que estavam conduzindo, simplesmente disseram: é o processo dela. Então a pessoa saiu de lá
sem nenhum tipo de... não foi uma ou duas pessoas que passaram por experiências desse tipo, tá? Que eu conheci, foram muitas, que tiveram esse tipo de experiência e que tiveram que entrar em processos de tratamento psiquiátrico, tratamento médico, ok? Então, é, 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 tem que se ter cuidado. Nem mesmo a meditação, e eu tenho meu curso de meditação, se vocês quiserem fazer o curso de meditação, tem aí o link na descrição, tá? Nem mesmo a meditação é segura para todos, ok? Algumas pessoas que já têm algum problema mais, por exemplo, que tem depressão, que tem um processo de ansiedade muito mais estabelecido, dependendo do grau de depressão, né, da ansiedade, tem que perguntar para o seu médico. Olha, eu vou me expor a tal e tal prática. Você pode me acompanhar? Posso fazer um acompanhamento? Vamos juntos, entendeu? Porque para algumas pessoas as técnicas mais básicas em alimentar, como por exemplo, focar na respiração, pode deflagrar estados de aumento de ansiedade. Então não é só porque é espiritual, porque não, tá? Não. Até mesmo alguns processos mediúnicos podem desencadear distúrbios muito sérios, que vão precisar de tratamento médico depois, psiquiátrico, vão precisar de medicação, tá? Eu, nesse período, eu cheguei a ministrar aulas de Hatha Yoga dentro da abordagem que eu tenho, que é fundamentada aí nesse ensinamentos como os antigos yogis propuseram, utilizando o corpo como uma espécie de aparato para projeção de simbologias. Cada asana, um dia eu faço uma live sobre Hatha Yoga, né? Cada asana, ela é uma espécie de símbolo que possui um significado que vai nos dar a possibilidade de nos conectar com determinadas possibilidades de ponderações, de percepções, de correlações com as nossas estruturações. Então, eu vou, na medida daquilo que eu experimento, daquilo que eu já realizei, conduzindo um grupo, né? E fui conduzindo esse grupo de alunos de um curso de mediunidade de uma pessoa que eu tenho muito carinho, a Maísa Intelizano. Ela era condutora de um curso de mediunidade e eu dava pelo menos uma vez por mês uma aula para o grupo dela, de alunos, para que eles construíssem ou que eles tivessem ferramenta para ajudar eles a construir uma maior autopercepção, uma maior clareza sobre o que de fato dentro deles é eles mesmos, ou são eles, né? Para ser mais correto. Ou seja, o que esse pensar é meu ou é um achismo? Essa experiência de fato é minha ou é uma assimilação? Isso é cultura? Isso aqui é crença? O que dentro dos meus conteúdos sou eu mesmo? E o que não sou, tá? Então, para começar a construir um lastro mais coerente sobre a sensação concreta do que eu sou. Porque muitas vezes, dentro desses processos mediúnicos, as pessoas podem trazer traços de alguma personalidade, tá? Seja de um espírito que ela incorporou, ou seja de talvez algum construto que emergiu como um processo catártico. Isso pode ocorrer e a gente sentir como se fosse uma incorporação, ok? Tá? Mas o ponto aqui é, às vezes, se desincorpora e fica ainda com a sensação da mente do outro, fica com a sensação das memórias, tá? Então é necessário que se tenha um lastro muito forte para não se deixar poluir, porque senão dá ruim, pessoal, dá ruim, tá? Dá ruim. E o pior é que tem médium que vive essa mistura sem perceber que está vivenciando. Acha que isso é meio que natural, normaliza isso, tá? Então, cuidado, tá? Esses trabalhos de respiração podem proporcionar muitas coisas interessantes? Claro que podem, mas podem proporcionar muita meleca também, muita. Tudo bem? Detalhe aqui, algumas respirações do yoga envolvem processos intensos de respiração nasal, por exemplo, fazendo Agnisara, né, que são as práticas ativas com o abdômen, ou Kapalabhati, que são respirações de expelimento forte do ar dentro do seu corpo, respirações que estimulam bastante toda a mucosa nasal, os sinos nasais também, e todo esse processo interno. Tá. O Agnisara não necessariamente usa respiração forte nasal, tá?
O Agnisara, ele está muito mais concentrado no movimento intenso do abdômen para fazer uma espécie de massagem nos órgãos internos. O Kapalabhati, aí sim, é uma expulsão intensa do ar, principalmente pela narina direita, tá? E o termo em sânscrito, inclusive, é crânio brilhante, tá? E tem um propósito simbólico do porquê disso, tá? Mas vamos ver a explicação que ele está dando aí sobre a mucosa. Eu achei só pertinente dizer que o Agnisara não necessariamente é uma respiração. Talvez ele tenha confundido com o Kapalabhati, desculpa, com o Bhastrika. O Bhastrika é aquela respiração em fole, que o abdômen fica subindo e descendo, você faz o controle da musculatura abdominal e a sua respiração fica mais ou menos assim, ó. Então, isso como vocês viram, utiliza bastante a respiração nasal, mas o Agnisara não necessariamente. Mas bora lá, deixa eu voltar um pouco aqui. O Kapalabhati, que são respirações de expelimento forte do ar dentro do seu corpo, respirações que estimulam bastante toda a mucosa nasal, os sinos nasais também e todo esse processo interno aqui dessas cavidades aéreas. Os yogis não tinham conhecimento de química e da tabela periódica como a gente tem hoje, mas quando a gente estimula essa região toda do corpo, essas respirações ativas pelo nariz, a gente produz uma substância no nosso corpo chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é uma composição de uma molécula de oxigênio e uma molécula de nitrogênio que é formada através de nossas mucosas, principalmente através de nossas mucosas nasais. E ela cumpre uma função fisiológica de capilaridade sanguínea, de expansão do nosso sistema cardiovascular, e isso é responsável pela regulação da nossa pressão arterial. Mas esse é um aspecto apenas fisiológico dessas substâncias. Tá. Ele não falou nenhuma bobagem, tá? É isso mesmo, mas assim, esse lance do óxido nítrico, tá? Ele é meio que popular dentro das comunidades terapêuticas espiritualistas, tá? Então, o pessoal da alquimia vai falar da correlação dele com processos de cura, vão falar da ligação dele com o prana e que, portanto, com o Kundalini, vão falar que ele é um elemento prânico e que talvez o líquido cérebro-espinhal seja a tal Kundalini, que é a interação dos dois, você entende? Vão se criar essas correlações. Mas, como eu disse, isso são criações. Talvez eu até me adiante aqui ao que o Cadu vai falar, mas vamos lá. Como eu disse, eu já tenho um pouco de acesso a essa informação sobre o óxido nítrico e tal. E o que eu posso dizer é que não existe como a gente afirmar que um exercício de respiração que a gente faça por 5, 10, 15 minutos, que seja, que eu já acho um exagero, tá? Que isso possa gerar um aumento significativo desse óxido nítrico na nossa corrente sanguínea, a ponto de causar qualquer tipo de mudança mais contundente. Não existem estudos robustos que falem qualquer coisa a respeito da eficácia de um método de pranayama nesse sentido, na produção ou aumento do óxido nítrico no nosso sistema, tudo bem? A gente tem estudos que podem falar aí do impacto sobre a diminuição do estresse, aumento da oxigenação, até da parte mesmo de regulação da pressão. A gente pode ter alguns estudos que apontam, mesmo assim não são estudos muito robustos, não são estudos de boa qualidade, tá? Então, até onde eu pesquisei, tá, pessoal? Em artigos lá no PubMed, você faz a busca lá em inglês, pouca coisa vem, quando vem. E, sim, mas até onde eu pesquisei, talvez o efeito seja ao longo de anos. Ao longo de anos, a gente cria aí alguma coisa que quase que como um condicionamento ou um novo patamar de experimentação do óxido nítrico na nossa corrente sanguínea, tá? Mas não é uma coisa assim que num curso de um final de semana você começou a fazer, você já vai sentir, e blá, blá, e às vezes você pode nem sentir. Por quê? Porque cada organismo é diferente, a capacidade de volume pulmonar de cada um de nós é diferente, o nosso metabolismo, ou melhor, nossa fisiologia funciona de uma maneira diferente, ok? Nós todos temos os mesmos mecanismos de funcionamento corporal, isso é óbvio, mas as dinâmicas não necessariamente são iguais, tá?
Porque existem vários fatores que fazem com que o nosso corpo funcione do jeito que ele está funcionando. As nossas interações com o ambiente, as próprias relações emocionais, vários fatores, ok? Então, não necessariamente é a respiração que vai provocar uma mudança efetiva. Eu vou deixar ele concluir. A gente pode entrar aqui, não vou fazer isso nesse vídeo, mas para falar especificamente, mais aprofundadamente sobre os aspectos espirituais, os aspectos metafísicos, que também é dito em alguns lugares, algumas correntes de pensamento, sobre o que o óxido nítrico representa, tanto a sua polaridade eletromagnética, entre outros fatores aí que correspondem para essa ascensão energética, esse acúmulo de energia dentro do nosso corpo através das práticas respiratórias. O ponto é, através dos pranayamas, através das práticas intensas de respiração, é possível a gente interferir na nossa pressão arterial, na capilaridade sanguínea e também na constrição ou na abertura de todo o nosso sistema cardiovascular. E isso não necessariamente é algo positivo, tá? Isso é só um fato. Não necessariamente isso é positivo. Não para todo mundo, tudo bem? Isso vai contribuir para uma maior sensibilidade, para uma maior consciência e um relaxamento da nossa musculatura profunda e de todos os nossos órgãos que também são abastecidos pela nossa circulação sanguínea e estão conectados com o nosso sistema nervoso. Para além disso, nas tradições orientais, isso é uma possibilidade, não um fato. Também existem muitas técnicas de contração e de desenvolvimento dessa musculatura interna que é um pouco mais sutil, através do seu assoalho pélvico. Existe, por exemplo, o Mula Bandha dentro do yoga, que é o bandha, a fechadura do seu primeiro chakra. Existe o Dhyana Bandha, que é a sucção do seu abdômen. Existe o Jalandhara Bandha, que é o alongamento da sua coluna cervical e chegando até aqui na sua nuca, através da contração do seu queixo para dentro. Então, vamos lá. Os bandhas, como ele colocou, né, pode ser traduzido como travas, tá? O mais correto seria traduzir como contração mesmo, e tem um sentido, né, simbólico por trás, que não dá para eu ficar aqui expondo. Mas vamos lá, quando a gente faz um Mula Bandha, ele tem um sentido simbólico associado a toda aquela região. Quando a gente faz o Dhyana Bandha também, e o Jalandhara Bandha não necessariamente está associado com esse alongamento da região cervical, porque talvez dentro do foco que ele quer dar, né, do ponto que ele quer validar, isso seja importante de ressaltar. Só o Jalandhara Bandha, vamos lá. O Jalandhara Bandha, ele consiste em você criar essa trava, essa pressão na região, né, da garganta, e muitas vezes ele é feito em conjunto com o Kechari Mudra, que é quando a gente coloca lá a língua no céu da boca. Porque, simbolicamente, de um chakra, que não é o chakra frontal, mas de um outro chakra que fica um pouco acima, verte-se normalmente um líquido, né, que não é o líquido cérebro-espinhal, mas que tem a ver com uma pulsão de vida, digamos assim, que ele goteja e é consumido lá no chakra umbilical. De novo, eu teria que explicar o que o chakra umbilical representa, o que o elemento fogo vai representar dentro dos princípios yogis, ok? E aí os yogis fazem o Jalandhara Bandha junto com o Kechari Mudra e às vezes até mesmo com a testa franzida para cima. E aí vocês já vão ter uma das técnicas do Kriya Yoga, propagado pelo Paramahansa Yogananda, né, em que você faz aqui. E o propósito disso é fazer com que essa gota deste líquido, que pode ser muitas vezes chamado de soma, mas às vezes ele também pode ser chamado de amrita, né? O néctar da imortalidade. Você direciona ele novamente para cima, para um outro chakra que simbolicamente está aqui na região da parte de trás da curvatura do crânio e é chamado de bindu. Tá? Esse bindu tem uma significância, né? Todo um simbolismo por trás, ok? Em que então você está ali conduzindo uma determinada forma de meditação para que você introjete um determinado estado de percepção de si mesmo e da realidade. Tá? É para isso que serve o Jalandhara Bandha. Não tem muito a ver com alongamento. Tá? É só uma forma de vocês entenderem o quanto o contexto original, tá? É importante a gente conhecer da onde os caras tiraram, tá? Por que eles tiraram? Por que eles estão falando desse jeito?
Mas bora lá. Existem bandas diferentes, isso no yoga. Né? Se eu for olhar na tradição chinesa, na medicina chinesa, no taoísmo, no tai chi, existem outros exercícios. Ou seja, o que esses sábios desenvolveram foi a capacidade de utilizar da respiração e de manobras do seu corpo para abrir o seu sistema nervoso, para relaxar e abrir todo o seu corpo, sua musculatura, e então, através de contrações musculares, movimentar a pressão do seu líquido cefalorraquidiano em direção ao seu cérebro, aumentando o acúmulo desse líquido temporariamente nessa região cerebral e também promovendo um estímulo nas nossas glândulas pituitária e na glândula pineal. Não tem como a gente comprovar isso, tá? Não tem como a gente comprovar isso. Tá? O fluido, o líquido cérebro espinal, ele está constantemente sendo produzido e sem constante movimento. A nossa própria respiração ajuda a fazer o movimento dele, que é como um pulsar. Os movimentos físicos também ajudam, né? Algumas práticas, como por exemplo a torção de coluna, o Shavaldharakashanasana no Hatha Yoga, vão ajudar nisso, tá? Kandarasana pode ajudar nisso, né? Nessa pressão que ele está falando, tá? Mas não há um aumento da produção, não, tá? Não tem, a gente não tem meios técnicos para fazer essa medição. Então, tudo que o Cadu está falando é um desejo, assim, faz parte da estruturação da crença que ele está compartilhando, tá? Porque nós não temos tecnicamente como fazer medição disso. Nós não temos aparato técnico, até onde eu pesquisei, não temos aparato técnico para fazer isso em loco, ao vivo, enquanto a gente está aqui fazendo alguma parada. Ah, estamos medindo aqui, olha, aumentou a produção, está indo. Nós não temos aparato técnico para isso, tudo bem? E assim, bom, nem vou falar das glândulas. Bora lá. O que algumas correntes de pensamento vão dizer é que o aumento dessa pressão intracraniana vai desenvolver um efeito chamado de piezoelétrico, que é quando cristais salinos, que existem tanto no líquido cefalorraquidiano como também na nossa glândula pineal, geram uma bioeletricidade a partir da pressão exercida sobre eles. Tá, vamos lá. Não existe... vamos lá. Desculpem, pessoal, mas é assim. Não tem como a gente afirmar que no líquido cerebroespinhal existem esses cristais. Até onde eu também pesquisei, a maior parte desses cristais, quando observado, é como se fosse uma espécie de contaminação laboratorial. Como eu disse, não dá para a gente inferir se esses cristais estão funcionando, ou melhor, existindo, se esse processo ocorre, porque nós não temos meios técnicos de fazer essa medição. Aí alguém pode dizer, mas eu vi pela clarividência. Ok, isso é uma experiência anedótica. Ok, para você está tudo bem, ela não serve como base para fundamentação de um saber. Para você é verdade, então, beleza? Para você é verdade. E tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Dizer, não, pela clarividência eu vi, ou então, não, eu vi fora do corpo, né? Numa projeção. Para você é válido, para o resto é tudo crença. Tá? Esse tipo de afirmação vale para quem teve a experiência. Não serve de base para fundamentar uma percepção concreta de realidade. Tá? A gente só vai ter uma percepção concreta disso quando a nossa ciência, né, como ele mesmo disse, os antigos yogas não tinham conhecimento de química ou qualquer outra coisa assim. Então, no momento, nós não temos conhecimento ou meios técnicos para aferir essa informação. Tá? Não tem. Então, por enquanto, o que a gente está tendo dessa afirmação do Cadu é que isso é uma crença. Nós vamos acreditar nisso, se a gente quiser. Tudo bem? É justamente nessa experiência que você tem, então, profundas experiências energéticas bioelétricas correndo por todo o seu corpo e uma expansão de consciência, um nível de compreensão que transcende o nosso estado de consciência regulares no dia a dia. Não além, vamos lá, vamos falar dessa bioeletricidade. O nosso cérebro está constantemente produzindo pulsos elétricos, tá? O tempo inteiro. Tá? Quando você fecha os olhos, né, no ambiente escuro e começa a ver aquelas sensações luminosas, as explosões elétricas que estão correndo no seu cérebro que o seu nervo óptico está pegando e isso está refratando no sangue. Aí você vê as mudanças de cores e essas coisas todas, ok? Então, atividade elétrica já está ocorrendo. Sobre a questão das glândulas,
Deixa eu ver se ele vai falar mais alguma Não é coisa. necessário cair no dogma de que a energia Kundalini é uma coisa muito reservada para poucos santos, que apenas algumas pessoas foram capazes de acessar esse nível de compreensão e tudo mais. O que esses poucos santos que de fato existiram e existem até hoje foram capazes de acessar é uma capacidade de sustentar esse nível de consciência por longos períodos da sua vida. Então, até aí, ó, beleza. É o que os antigos até mesmo definem como sendo yoga, né? Os antigos definem como sendo yoga, não é o estado de união entre a alma individual e a alma universal, mesmo porque, do pressuposto desses antigos yogis, nunca houve uma ruptura. Então, o que que precisa ser unido? Nunca houve uma ruptura. Então, o que o yoga, o termo yoga, remete na sua origem, ele vem de uma raiz sânscrita chamada yud, que normalmente é traduzido como união. Mas Yud, né, no contexto histórico, Yud remetia a um objeto que que dava a estabilidade entre o boi e o carro do boi. Lembra que a gente está falando de coisa de 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, o objeto, uma espécie de pino ou prensa que dava a sustentação da conexão entre o boi e o carro do boi, isso é Yud, né? É a isso que Yud remete. Então, Yoga remete a essa construção de estabilidade e não necessariamente de uma união. Até porque se unir é muito fácil, sustentar a união que é o problema, né? Perceber o divino, sentir o divino é muito fácil. Difícil é manter isso. Não digo nem que seja difícil, mas trabalhoso. Até consistentemente, né? O corpo está inteiro aberto, inteiro relaxado, e essa circulação, bioeletricidade, que então coloca ele num nível de compreensão quase como se tivesse tomado um psicodélico, é algo constante, ele vive nesse estado. Isso pouquíssimas pessoas de fato foram capazes de conseguir. Tá? Não tem a ver com quase como se fosse um psicodélico. Não, não tem nada a ver com isso. Tá, pessoal? E que mais? O corpo extremamente relaxado, uma bioeletricidade constante? Não, também não. Tá? Isso faz parte da narrativa. Dentro da história indiana, por exemplo, tá? A gente vai ter ali, por exemplo, a figura do sábio chamado Dhruva. Esse cara é extremamente irascível. As pessoas tinham medo quando ele chegava, porque se na lida com ele se sentisse de alguma forma ofendido, ou sei lá, o que for, contrariado, ele mandava umas pragas, né, que ferrava com a vida de quem estava ali com ele. Mas da mesma forma, às vezes ele mandava umas bênçãos que, nossa, então existem na tradição, nas histórias que a gente chamaria aí de mitologia, que falam dos sábios e blá blá blá, existem muitos exemplos de sábios que tinham uma experiência humana normal, tá? Que não era, por exemplo, o próprio Patanjali era casado, tinha um filho, tá? A esposa dele se chamava Gônica e o filho dele se chamava Nagaputra. Vasishta, um dos grandes sábios da tradição indiana de maneira geral, era casado. Não teve filho, mas era casado, vivia uma vida de casado. Dadit, um outro grande sábio, também foi casado, tá? E Dadit é uma das figuras que eu mais tenho respeito dentro do hall dos sábios ali. Tenho muito respeito pelo Vasishta, mas o Dadit eu tenho um carinho, assim. Depois, se vocês puderem, entrem em contato com a história desse sábio, chamado Dadit, né? Então, até mesmo em aspectos, se a gente for colocar aqui, Krishna não estava constantemente relaxado, né? Krishna era um dos caras que mais, como eu vou dizer, mais instigava, mais cutucava, mais fazia com que um contexto entrasse em processo de turbulência para gerar as ordenações necessárias. Então, não é que o corpo precisa estar relaxado, não. Isso faz parte da proposta que o Cadu está trazendo. E tá tudo bem, tá? O que eu estou tentando mostrar aqui a vocês é que é uma narrativa. É uma narrativa que talvez, se ele tivesse começado assim, olha, pessoal, eu tenho uma abordagem que é assim, é assado. Eu estou pautado nesse tipo de direcionamento. Eu estudo isso aqui eu tirei daqui, né? Generalizar, como ele fez, pode gerar uma indução a um entendimento da tal Kundalini de uma maneira que ela, na verdade, não é. Não é. Isso é só uma possibilidade, é um viés.
mas que não está muito apoiado na forma como o conceito em si foi criado, tudo bem? Que mais? Ele não falou sobre a glândula, mas vamos lá. A glândula, os cristais da glândula pineal, por exemplo, tá? Eles não têm de verdade nenhum efeito em maior ou menor sensibilidade espiritual. A gente precisa lembrar que existem pessoas que têm tumores, tiveram tumores, precisaram tirar a glândula. Quer dizer, então, que o processo evolutivo dessas pessoas está ferrado, né? Ou o processo evolutivo não, o processo espiritual delas está ferrado. Como é que é isso? Ah, mas Enki sempre tem uma desculpa. Existe a contraparte energética e espiritual da glândula, é ela que está funcionando. Tá, e existe cristal, né? Não existe o cristal espiritual no sentido. Se a gente for falar em cristal espiritual, do que ele é feito? Qual é o tipo de constituição dele? É nesse sentido que eu digo que não existe uma correlação, né? Porque se a gente falar de bioeletricidade, a gente está falando de corpo, bio. Então, lembre-se, tem pessoas que não vão ter a glândula. E aí, como é que fica? Tudo bem? Então, não há essa correlação. Mas vamos escutar mais aqui o Cadu. Mas todos nós somos capazes de acessar esse nível de experiência muito profunda de consciência, que provavelmente não Beleza. vai durar 40 minutos, 1 hora, 3 horas seguidas, mas alguns minutos onde você consegue ter profundos insights para o desenvolvimento da sua vida, para clareza sobre o que você está fazendo. Então, vamos lá. Aqui já tem algo que destoa mesmo, né? Para os yogis, por exemplo, se você for ler o Yoga Sutras do Patanjali e for aplicar o que está escrito ali, o que Patanjali diz é, sim, não, você vai ter isso como realização. Não é uma questão de você ficar 40 minutos, né? É uma realização. Agora, o quanto de abrangência ou profundidade que você vai conseguir introjetar é outra história, de uma outra maneira. O grau de realização que você vai ter é outra parada. Né? Mas também não dá para eu ficar descascando muito isso aqui. Aqui, o que é importante, o que não é importante, como gerir melhor a sua vida para que então você possa se desenvolver e ser feliz. Esse é o tipo de experiência que, através da respiração e através da manipulação do nosso corpo, a gente pode obter através das práticas de breathwork, sejam elas antigas dos pranayamas ou as mais modernas também. E é o que eu faço dentro da escola do... Tá, então vamos lá. Ó. Isso aqui é importante, tá? Eu vou mudar a câmera aqui. De novo, essas generalizações são preocupantes, tá, pessoal? Porque assim, todos os trabalhos de breathwork, blá, 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 isso não é pranayama. Pranayama tem uma característica, tem uma conceituação, tem elementos que foram criados com base numa estrutura histórica, cultural, ok? Tem um contexto concreto, que mostraram, assim, tem um paradigma, tem coisas que são fundamentais para que a gente precisa saber para entender da onde vem essa parada, ok? Então, quando eu digo breathwork de maneira geral e associo tudo isso a uma espécie de pranayama, seria mais ou menos eu dizer, olha, tudo que tem bola é futebol. Aí você fala, não, peraí, o futebol é isso, o tênis também tem bola, mas ele não é futebol. Mas o vôlei também tem, e ele não é futebol. Não, mas veja bem, todos os esportes com bola geram saúde. Ok, mas futebol é futebol, tênis é tênis, basquete é basquete. Basquete foi criado dentro de um contexto, observando uma determinada estruturação cultural, o futebol da mesma forma, o tênis da mesma forma. Ah, mas todos produzem saúde. Ok, mas futebol continua sendo futebol e tênis continua sendo tênis. Então essa observação é importante, esse discernimento é importante. Quando a gente simplifica demais e diz que tudo é a mesma coisa, é como se a gente estivesse dizendo, não faz diferença futebol e tênis. É tudo a mesma coisa. Tem bola igual. É tudo a mesma coisa, entende? Discernimento, discernimento, discernimento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Como sempre, um vídeo enorme aqui no canal, tá joia? Em breve voltarei com as lives. Não desistam do canal. Em breve voltarei com as lives, tá joia? E é isso. Quem quiser ajudar, mais uma vez, deixa aqui o seu like, se inscreva, comenta, né? Deixa suas dúvidas, deixa suas críticas, né? Ajuda com o seu engajamento, compartilha. Se você quiser e puder, só se você quiser e puder, né? Contribui financeiramente
com o canal, seja através do Pix, pixdoenque@gmail.com ou através do tornar-se membro, tem aí o botãozinho aqui embaixo para você tornar-se membro, ou quem sabe, clicando na descrição desse vídeo, tem lá o link do meu Apoia-se para você se tornar um apoiador mensal do canal, e tem também o curso de meditação, sempre com essa pegada, tentando fundamentar o que a gente está fazendo, tá joia? Então tem aí o curso, o link do curso para você adquirir. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!